Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Lígia. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho a respeito da hipertensão arterial. Este é um conteúdo que nós vamos estar cobrando a vocês no terceiro bimestre. Está relacionado ao PSE, que é o Programa Saúde na Escola. E esse assunto ele foi escolhido para poder ser repassado a vocês devido à grande quantidade de pessoas que sofrem desse mal no Brasil, né? Só para vocês terem uma ideia, 35% das pessoas adultas do nosso país, eles sofrem de hipertensão arterial, né? Doença silenciosa, que muitas pessoas têm, e de repente ela vai causar algum dano, né, à nossa saúde e levar a pessoa a óbito, né? Então, por isso que a gente precisa se cuidar, a gente precisa conhecer, né? Para a gente poder combater esse mal, tá bom? Primeiro, o que eu quero que vocês entendam? É o nosso sistema circulatório. Essa doença está ligada ao nosso sistema circulatório. O sistema circulatório ele é formado pelo coração e os vasos sanguíneos. Quem são os vasos sanguíneos? Né? As artérias, arteríolas, as veias, vênulas e capilares. Esses vasos sanguíneos têm a função aí de conduzir em todo o nosso organismo o sangue, né? E o sangue, nós temos aí aproximadamente de 5 a 6 litros de sangue no nosso organismo. Isso uma pessoa adulta, vai depender do organismo da pessoa também. Então, esse sangue circula pelo nosso organismo, levando diversos tipos de nutrientes, diversos tipos de substância que as nossas células necessitam. Então, o sangue ele é composto por 4 componentes principais, que são os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, né, as plaquetas e o plasma sanguíneo. O glóbulo branco, a função dele é transporte do oxigênio, então ele leva o oxigênio para nossas células. Os glóbulos brancos, a função dele é defesa, então ele vai defender o nosso organismo contra determinados tipos de invasores, né, vírus, bactérias, protozoários, fungos. Tem as plaquetas, que a função é a coagulação sanguínea. Então, quando a gente recebe um corte, uma lesão, ele vai coagular o sangue para a gente não obter hemorragia, né? E o plasma sanguíneo, onde está diluído ali todos os nutrientes que o nosso organismo retira dos alimentos lá no sistema digestório, né? E lança no sangue. E o sangue vai fazer esse papel de levar esses nutrientes que as nossas células precisam até elas. Então, o que acontece, pessoal? O que seria essa hipertensão arterial? Então, o nosso sangue ele circula pelo nosso organismo numa pressão normal aí de 120 por 80 milímetros de mercúrio. Essa seria uma pressão arterial normal, né? Uma pressão de 120 por 80 milímetros de mercúrio, ou chamada aí 12 por 8, né? Mas o que acontece? Tem muitas pessoas que essa pressão aumenta no organismo dela, por N fatores que nós iremos dizer mais adiante. E aí ocorre uma pressão maior nos vasos, nas artérias do nosso organismo. E essa pressão, né, desse sangue ser bombeado mais rápido nas artérias causa algum tipo de lesão e facilita o acúmulo aí de alguns tipos de gordura, podendo obstruir, né, os vasos sanguíneos e causar aí, conforme o local que ele obstruir, pode causar aí um infarto do miocárdio ou até mesmo o AVC, né, o chamado acidente vascular cerebral. Como eu já tinha dito para vocês, 35% da população adulta, ela possui pressão alta, né? Ela desenvolveu já essa pressão alta. A pressão alta, pessoal, é muito ruim para o nosso organismo, porque ela vai atacar alguns órgãos, por exemplo, como coração, cérebro, rins e os olhos, né? Então, são os órgãos mais afetados aí para quem desenvolveu essa doença chamada hipertensão arterial, né? Ela nunca, pessoal, é uma causa direta de morte, mas ela é responsável por 65% dos infartos que existem aí, né, no Brasil, e do derrame cerebral, né, que é o AVC, acidente vascular cerebral.
Então, 65% dessas doenças aí é devido a uma pressão alta, uma hipertensão arterial que a pessoa tinha e não sabia que tinha. Porque, igual eu falei para vocês, ela é uma doença silenciosa que não apresenta sintomas e, de repente, ela pode aparecer em forma de lesões que ocorrem no coração, no cérebro ou nos outros órgãos, né? Então, por ano no Brasil, ocorrem aí a morte de 85 mil brasileiros, cerca de 230 pessoas por dia, né? Devido, né, às consequências da pressão alta ou hipertensão arterial, tá? Então, eu aqui coloquei bem aqui embaixo nesse slide, né, a pressão normal seria 120 por 80 milímetros de mercúrio, e a pressão alta é a partir dos 140 por 90 milímetros de mercúrio. Mas, professor, o que significa isso? Isso aqui é a unidade, esse milímetro de mercúrio é a unidade de medida, né, dessa pressão exercida nesses vasos sanguíneos. Por exemplo, quando eu quero medir o comprimento, eu uso o metro. Quando eu quero medir a massa de algum objeto, né, eu uso a grama. Se eu quero medir o volume de algo, eu uso o litro. E a pressão arterial, ela tem também sua unidade de medida, que é chamada milímetros de mercúrio, tá, gente? Bom, nós estamos vendo aqui o coração, né? Esse em vermelho aqui seriam as artérias e esse em azul aqui seriam as veias, né? Gente, normalmente as artérias são aquelas, né? Normalmente não, as artérias são aquelas que saem do coração, desculpa. As artérias são aquelas que saem do coração. As veias são aquelas que chegam no coração. Elas chegam no coração trazendo sangue do nosso corpo, né? E as artérias saem do coração levando sangue aí para o nosso organismo, né? Para o nosso corpo. Então, a maioria, não são todas, mas a maioria das artérias, elas transportam sangue rico em oxigênio, tá? A maioria, não são todas, a maioria das veias transportam sangue, carregam sangue rico em gás carbônico. Não são todas também. Então, nós temos aqui duas movimentações do coração. Nós temos a chamada diástole, que é quando o coração relaxa a musculatura, né? Ele deixa a musculatura relaxada para receber o sangue do corpo. Vocês estão vendo que essa parte aqui no coração, ela está bem maior do que nessa outra parte aqui, ó. Então, aqui ela relaxou, né? O músculo se estendeu para receber o sangue do corpo. Isso é chamado diástole. Está recebendo o sangue do corpo no coração. Isso é chamado diástole. Essa pressão exercida do sangue que vem do corpo para o coração é aquela mínima que tem lá, né? Lembra que eu falei? 12 por 8, ou 120 por 80 milímetros de mercúrio. Aquele 80 lá está relacionada a esse recebimento, a pressão que o coração recebeu com o sangue chegando até ele. São os 80. E quando o sangue sai do coração, ele sai numa pressão também. Ele tem que sair numa pressão mais alta para poder ser bombeado para o organismo inteiro, né? Isso é chamado de sístole. Então, quando o coração contrai a musculatura, que impulsiona, porque o nosso coração é como se fosse uma bomba, né? Que impulsiona esse sangue para o nosso organismo, isso é chamado de sístole. Então, o sangue vai sair e vai ser levado a todo o nosso organismo. Então, isso é chamado de sístole e está relacionado àquela pressão maior, que é o de 120. Né? Então, quando eu falo 120 por 80 ou 12 por 8, então o 120 está relacionado à pressão que o coração faz em mandar o sangue, né, para fora, para o nosso organismo, e a diástole, aquele menor 80, é aquela pressão que o coração recebe ao receber o sangue do nosso organismo, tá? Então, isso é sístole e diástole. Sístole, sangue sendo mandado para o organismo, diástole, o sangue sendo recebido no coração, do organismo para o coração, tá? Beleza. Então, olha só, nós temos aqui o coração, as artérias aqui em vermelho, as veias em azuis, né?
em azul aqui. Aí o que nós podemos ver aqui? Ó, isso aqui é um vaso sanguíneo normal, né? Com a passagem do sangue natural, normal, né? E aqui nós temos um pedaço de uma artéria já danificada, tá, pessoal? Ela danificou e aí facilitou, isso aqui é gordura, ó, facilitou o acúmulo dessa gordura nessa região. Isso faz com que a passagem do sangue fica muito estreita, né? Então dificulta a passagem do sangue. Quando isso aqui ficar cada vez mais próximo e ocorrer aqui uma obstrução da passagem do sangue, se isso for no cérebro, vai ocorrer o chamado AVC. E se for no coração, vai ser chamado infarto, né? Então, determinados fatores faz com que, né, nós ocorre o acúmulo da gordura aí nos vasos sanguíneos e posteriormente ou um AVC ou um infarto, tá? Bom, os efeitos da hipertensão no nosso organismo. Então, como eu já tinha dito para vocês, tem alguns órgãos que eles atacam mais, né? Que no caso seriam o cérebro, causando o chamado acidente vascular cerebral, né? Que é o AVC, doenças cardíacas, né? Tem várias doenças cardíacas causadas por essa hipertensão. Doenças renais, então existem pessoas que começam a fazer a chamada diálise devido a problemas, né, ocasionados pela hipertensão, perca óssea, né? Tem a ansiedade, a depressão também pode ser causada por esse aumento, né, da passagem do sangue pelos vasos sanguíneos. A perda de visão também pode ocorrer devido a isso, né? E a disfunção sexual. Então, algumas pessoas que têm problema de ter relações sexuais também seria devido à hipertensão do organismo, tá? Do organismo humano. Então, sinais e sintomas. Eu já falei para vocês que a hipertensão é uma doença silenciosa. Quando ela chega a apresentar, pessoal, sintomas, é porque ela está numa chamada crise hipertensiva. Já é uma crise hipertensiva, que a pressão já está acima de 140, tá? E para eu considerar uma pessoa que ela tem aí essa hipertensão arterial, tem que ter um acompanhamento, né, para saber que essa pressão acima de 140, né, acima de 14, ela é contínua, né? Continuamente a pessoa vai aferir a pressão e ela vai verificar que continua 14, 15, né? Então isso é chamado uma pessoa que tem hipertensão. Mas ela só vai apresentar sintomas em uma crise hipertensiva, 180, né? 180, 150. Então aí que vai apresentar esses sintomas aqui. Mas aí é um momento muito perigoso para o nosso organismo, porque é o momento dessa pressão, né, essa hipertensão ali, causar lesões nos órgãos, que é aqueles órgãos principais que eu falei para vocês, cérebro, os olhos, né, os rins, o coração. Então, depois de uma crise hipertensiva, a pessoa ela pode ter lesões nesses órgãos. E aí, né, por isso que a gente tem que uma pessoa sadia, não sinto nada, né? Eu tenho a vida normal, mas no mínimo, por ano, ele deva aferir a pressão uma vez por ano. Isso uma pessoa que não tenha hipertensão, porque a pessoa que tem hipertensão, ela tem que aferir a pressão, né, diariamente, tá, pessoal? Tomar as medicações diariamente também e sempre estar cuidando. E outra coisa, algumas pessoas, elas sentem esses sintomas e outras não sentem, né? É silencioso aí. E não significa que ele vai sentir tudo isso aqui também, né? Pode ser apenas uma dor de cabeça, pode ser apenas uma visão borrada, pode ser uma dor na nuca. Isso tudo, a pessoa que ela já é predisposta a desenvolver essa doença, ela tem que estar atento
a esses sintomas aí, porque ela pode estar com a crise hipertensiva, e a crise hipertensiva, como eu já disse para vocês, ela pode causar lesões nesses órgãos, sérias lesões nesses órgãos aí, né? O tratamento dessa doença. Muitas das vezes, quando o problema não é genético, né? Ou são problemas aí causados por uma pessoa que engordou muito, tem uma obesidade aí, né? Um sobrepeso, ela pode apresentar esse sintoma, mas depois ela pode controlar somente com alimentação, né? Somente com exercício físico e também controle do estresse, que o estresse também pode desenvolver. E que alimentos são esses? Principalmente os grãos, verduras, frutas, cereais integrais, né? E também aí laticínios que contêm pouca gordura, tá? Todos esses alimentos que vocês estão vendo no slide aí, eles contêm, pessoal, o potássio, o cálcio e o magnésio, que são substâncias que ajudam a deixar a pressão baixa. Ajudam a regular a pressão do indivíduo. Então, uma pequena parcela, né, dos hipertensos eles conseguem, mas é considerável, né, conseguem regular com alimentação. Outros já será necessário tomar as medicações que o médico passa. Primeiro que não é assim, a pessoa chega lá no hospital e já é diagnosticado com hipertensão. Porque ela só pode estar às vezes aconteceu alguma coisa que ela está numa crise hipertensiva ali, mas aquilo ali não vai voltar a se repetir. Então o médico ele vai pedir para você voltar vários dias, vai aferir a pressão vários dias, vai fazer alguns exames, até diagnosticar você com pressão alta. Mas você deve tomar medicação. Às vezes a pessoa, eu tô bem, eu não tô sentindo nada. É aquele perigo que eu acabei de falar para vocês. Né, tem que tomar medicação, porque na maioria das vezes eles não apresentam sintomas, né? Não vai apresentar sintomas aí. A prevenção. Então, a pessoa, para evitar esses tipos, como eu disse para vocês, uma grande parcela é hereditário. É porque o pai ou a mãe já desenvolveu, tem esse tipo de problema. Então, ela vai ter que se cuidar mais. Então, é hereditário. Ela vai apresentar porque os pais também apresentaram. Então, tem que tomar esse tipo de cuidado aí, né? Então, vai ter que mudar o estilo de vida. Vai ter que ter um estilo de vida mais saudável. Porque esse estilo de vida vai influenciar muito nisso, né? Então, primeiro, né? Praticar exercício físico. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas, elas mais consomem do que gastam energia. E para isso é necessário praticar os exercícios físicos para queimar essa gordura acumulada no nosso organismo. Tem que ser usada essa gordura que está acumulada, senão ela cada vez vai acumulando mais e pode causar aí as obstruções, né, nos vasos sanguíneos. Diminuir a ingestão de sódio. Pessoal, infelizmente, o que está mais tendo hoje é alimentos que contêm aí grande quantidade de sódio. Né? O sódio está presente no sal de cozinha. O sódio ele é necessário, mas em pequenas quantidades. Né? Hoje em dia, antigamente a pessoa era diagnosticada com hipertensão e o médico retirava todo o sal da pessoa. Não, hoje já se sabe que não pode fazer isso, porque o sódio é importante. Mas na quantidade ideal. Né? Nós temos aí alguns alimentos tipo linguiça, bacon, presunto, né? Alguns tipos de laticínio também, que contém uma grande quantidade de sódio, tá? Outra questão, tipo de alimentação, né? Como eu já disse, frutas, verduras, cereais integrais, grãos e laticínios, né, com pouca gordura. Eles contêm aí determinados tipos de substâncias como o potássio, cálcio e o magnésio, que ajuda aí a diminuir, né, a pressão alta. Aferir a pressão pelo menos uma vez ao ano, e isso novamente falando com vocês.
pessoa que não tem predisposição genética, pessoa que não tenha nenhum caso na família, pessoas que como é que se diz, a sua saúde, ela anda normal aí, né? Agora, pessoas que já apresentam alguns casos, isso tem que ser mais regular, tá bom? Manter o peso adequado, né, gente? Por isso precisa fazer exercício físico, diminuir o uso de consumo de álcool, né? Se possível, abandonar mesmo. Não fumar de maneira nenhuma, evitar estresse, né? Tomar medicação, não é porque você não está sentindo nada que você não tem que tomar a medicação, né? E diminuir aí o consumo de alimentos que contenha aí o sódio, como eu já tinha dito para você. Então, essa figura aqui, ela ilustra muito bem todos os tipos de situações que nós devemos evitar, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida eu estou por aqui, eu espero ter ajudado, ter tirado alguma dúvida de vocês, né? E vamos cuidar da nossa saúde, tá? Vamos preservar a nossa saúde para evitar problemas mais graves futuros. Qualquer dúvida eu estarei por aqui, é só entrar em contato comigo, tá? Um grande abraço a todos vocês, boas férias!